O Sol entra no signo de Leão no dia 22 de julho de noite, praticamente ao mesmo tempo que Vênus fica retrógrado em Leão. Ainda por cima, a gente está com Mercúrio em Leão e Lilith em Leão também. Então a gente tem uma série de eventos importantes que a gente vai analisar ao longo desse vídeo. Então, bora lá falar sobre esse período de Leão em 2023. Fala pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou o Nando Hanner, sou astrólogo, criador da Academia Astrológica e nesse vídeo a gente vai conversar sobre a entrada do Sol no signo de Leão que acontece no dia 22 de julho às 22 horas e 50 minutos, horário de Brasília. E com ele vai iniciar o período de transição do Sol no signo de Leão que vai movimentar características do signo de Leão do nosso dia a dia. A gente pode pensar que logo no começo pode ser um negócio muito bacana, pelo menos para quem gosta de leão, né? Porque tem um monte de gente que não gosta muito, não. Mas o signo de leão é um signo que é muito importante, porque ele é o signo da valorização do eu, do ego, do que eu posso fazer, da minha autovalorização e automerecimento. Isso é uma coisa muito importante. Eu falo muito para as pessoas, inclusive nos nossos vídeos ou então nos nossos mapas, que a gente tem muita coisa para aprender com essa energia do signo de Leão, principalmente numa fase da humanidade, talvez, e que a gente tenha um lance muito difícil com o negócio da autovalorização, do automerecimento, de falar disso numa postura merecedora e ao mesmo tempo humilde. A gente vive numa sociedade meio esquisita, onde a gente vive buscando pela conquista financeira, pelo status financeiro, pelo status social, né? A gente quer ser famoso, a gente quer ser reconhecido, rico, né? Aquela coisa toda. A gente quer ter o status, mas ao mesmo tempo quem tem o status, quem aparece, quem tem muitos seguidores, quem tem muito dinheiro ou quem tem uma posição consolidada ali, acaba sendo criticado porque está aparecendo, porque tem muito dinheiro, porque é ostentador, porque, né? Então é um pouco confuso isso, né? Você quer ou não quer? A gente valoriza ou não valoriza? A gente tem que encontrar um caminho de usar essa energia de leão de uma forma benéfica, de uma forma positiva, onde a gente sim valoriza todas as nossas conquistas, a gente valoriza quem nós somos, a nossa inteligência, a nossa prosperidade, o nosso conhecimento. Isso tem que ser colocado de alguma forma no nosso dia a dia para fazer bem para nós mesmos, né? Senão a gente fica num estado de humildade imposta, onde você não pode comemorar nada do que você ganha, você não pode comemorar nada de quem você é, porque senão você se acha, você é o convencido, sabe? A coisa nesse sentido. Então, a gente achar o meio do caminho onde eu tenho que valorizar o meu poder e ao mesmo tempo eu não posso supervalorizar ele, é uma coisa que é muito difícil, é muito complexa. É uma linha muito tênue, né, entre a ostentação, o egoísmo e a autovalorização. É uma coisa complicada, é uma coisa difícil da gente conseguir colocar no nosso dia a dia, principalmente quando a gente está colocando essa métrica do lado de fora, né? Que a gente está vendo o quanto que eu estou sendo valorizado através da resposta do outro. E aí a gente tem uma boa oportunidade agora nesse momento, principalmente na fase agora que o Sol entrar em Leão e por um bom tempo, porque Vênus vai estar retrógrado ali em Leão e a gente ainda vai ter Mercúrio e Lilith, todo mundo meio que juntinho ali no mesmo signo, trabalhando essa energia do signo de Leão, que se for levada para a orientação mais positiva, a gente consegue alcançar, num curto período de tempo, uma expressão melhor do nosso eu. Isso vai mexer bastante intensamente quem tem Sol, Lua e Ascendente em Leão, obviamente, porque isso é uma coisa que mexe muito com a energia de quem tem esses posicionamentos, mas serve de uma maneira geral para todo mundo. Só que a gente tem que tomar alguns cuidados, porque é uma fase de avaliação do eu, do meu comportamento, do meu valor. Durante esse mês aqui inteirinho, ele vai ter essa característica, vai mexer com as pessoas nesse sentido de uma forma mais intensa ou menos intensa, dependendo do que você tem no seu mapa.
Mas como a gente vai ter Vênus retrógrado em Leão, a gente tem Lilith em Leão, a gente tem Mercúrio em Leão. São posições que são delicadas, mas são posições que servem para a gente analisar isso com mais atenção e mais propriedade. Se a gente fala de Mercúrio em Leão, a gente está falando de um planeta numa posição que não é muito favorável a ele. O Mercúrio é o planeta da conversa, da informação, da curiosidade, da busca por informação, da capacidade de compreender as coisas. E o Leão não é um signo muito flexível, ele não é muito adepto a ouvir a ideia dos outros. Ele quer mais é pôr as ideias dele em prática, porque afinal de contas o que vale mesmo de verdade é o que ele pensa. Aí a gente tem um problema, é a necessidade que a gente tem de se flexibilizar, de olhar para as nossas características e o nosso comportamento e ver o quanto que isso está sendo real com a minha verdade e se essa minha verdade está compatível com a verdade que está do lado de fora. É aquela velha máxima, né? Se tem 5 pessoas falando que você está fazendo alguma coisa errado e você está falando que não, a chance de você estar errado é bem grande, né? Agora, se você está falando alguma coisa que tá falando com a sua verdade e tem pessoas te apoiando do lado de fora e tem uma ou duas que estão te contestando, então aí a gente vira um pouco o jogo. Mas é uma coisa que requer uma flexibilidade muito grande, uma calma, um olhar mais analítico para as coisas, menos impulsivo, menos reativo, para ver se existe alguma verdade dentro daquilo que está sendo dito. É muito difícil da gente conseguir fazer isso nessa fase, especialmente na condição de Vênus retrógrado e junto com Lilith. Está todo mundo num bololô só, né? Lilith está no grau 22, 21, Mercúrio está em 21 e Vênus está lá em 28, mas volta e se encontra com todo esse povo ali em algum canto. Vênus retrógrado vai falar sobre os nossos valores, né? O que a gente valoriza dentro de nós mesmos. Vênus em Leão é o que eu valorizo dentro de mim, da minha expressão. Junta com essa história toda, e a gente pega lá Lilith junto, a gente vai ver que essa coisa da valorização dos meus valores, do meu ego, do meu comportamento, da minha expressão no mundo, na forma como eu quero me expressar e me divertir no mundo e aproveitar o mundo, pode entrar numa fase muito delicada, porque Lilith é um símbolo de medo da rejeição. E é na hora que a gente tem medo de rejeição, colocado com um Mercúrio que pode não funcionar muito bem, ele pode trabalhar de uma energia mais fechada, e ainda se encontra com Vênus retrógrado, a gente pode ter uma situação ou algumas situações de autodefesa, talvez até desnecessário. Uma reatividade para proteger o meu eu que está sendo ameaçado pelo lado de fora. Mas aí é que está o grande ponto, né? Será que está sendo ameaçado mesmo? Será que a gente está se defendendo de uma forma real, necessária, ou a gente está sendo reativo porque nós não somos capazes de olhar para uma outra verdade, para a gente flexibilizar um pouco o que nós estamos sentindo? Então, é um pouquinho delicado essa história. É um período onde a gente vai precisar ter bastante paciência, olhar para isso com calma, ou pelo menos tentar ter calma e não ser muito reativo, especialmente dentro dos relacionamentos. Vênus simboliza relacionamentos, Leão gosta do romance, da paquera, da conquista. Lilith também tem uma energia muito sexual dentro de si. Tudo está lá. E aí, a coisa que eu vivo falando para vocês, quando a gente tem o céu um pouco tenso desse jeito, a gente tem a melhor oportunidade de conseguir se desvincular de energias que fazem com que a gente tenha problemas. Mas a gente não consegue superar os nossos problemas e melhorar o nosso dia a dia, e melhorar o nosso interior, se a gente não confronta os problemas. Se a gente só sentar e esperar a crise passar, a gente não consegue resolver as coisas que são mais importantes. Então minha dica para vocês é: mergulha nisso. Tá num relacionamento complicado? Aproveita essa história e senta com inteligência e de preferência com um mediador para poder conversar de coração aberto, ouvir o que o outro tem a dizer, lutar contra o desejo de ser reativo, de ser briguento, para assimilar
a possibilidade de uma outra verdade. E aí fazer com que a energia de Leão se torne a mais positiva possível. Porque Leão é o signo da liderança. É aquele signo do vem comigo que você passa de ano. É a liderança através do exemplo de como eu posso ser. É o exemplo de como eu posso ser alguém diferente. Como eu posso ser acima da média, né? Como eu posso agir de uma forma a surpreender os outros num ponto de que a pessoa vai olhar e falar assim, nossa, olha que legal que ele fez, olha o quanto que conseguiu evoluir dentro disso. Nossa, se flexibilizou e foi capaz de pedir desculpas, ou então de mudar de ideia, de mudar de comportamento e de assimilar uma outra verdade. E aí você assume o lado da realeza do leão, desse poder de conseguir conquistar os outros através do exemplo, do melhor exemplo possível. Tá? A gente tem que lembrar também, um tempo atrás eu fiz um vídeo falando sobre o trânsito de Marte em conjunção com Lilith, fazendo aspecto de trígono com o Quirón que está lá em Áries. A visão que a gente tem dessa história é um pouco diferente daquilo, porque são planetas envolvidos, mas ainda fortalece essa história, da possibilidade que a gente tem de investigar coisas internas mais antigas, traumáticas, sobre os nossos valores, sobre as nossas ideias, sobre os nossos medos de rejeição, sobre as feridas antigas, trazer isso para fora, iluminar isso com a energia de Leão, da capacidade de aprender e de se mostrar uma pessoa diferente. Isso é bastante interessante, tá? Pode ser um período que, dependendo dos posicionamentos que você tem de Leão, Sol, Lua, Ascendente, especialmente do 15º grau para frente, pode ser um pouco desafiador, especialmente quem tem ali Sol, Lua, Ascendente entre 15 e 30 e 29 graus de Leão, pode ser um pouquinho desafiador porque esse movimento vai acontecer bem ali em cima. Então, se você tem essas posições, se prepara. Se prepara e abre o coração, abre a mente para poder lidar com essas coisas, tá? Ao mesmo tempo, a gente tem o Urano fazendo um aspecto de quadratura com o Mercúrio e Lilith também, que também vai fazer com que vai fortalecer toda essa ideia que a gente passou agora, especialmente no sentido de você romper, de você confrontar aquela história e romper com aquelas verdades, romper com aqueles medos, romper com aquelas tensões e poder abrir um caminho novo, abrir uma parte nova, abrir uma energia nova para coisas que estão chegando e você poder mudar comportamentos que não são agradáveis. Lembrando que isso não vai acontecer de uma hora para outra. Isso não vai acontecer. Você vai passar um período onde você vai ter que analisar, vai ter que sentir, talvez até sofrer ou romper com algumas coisas para poder alcançar um espaço, para você abrir espaço para essas coisas novas que estão chegando. E pode ser um pouco confuso essa história. Por isso que eu falo, precisa ter ajuda, tem que ter um terapeuta, vai ter uma conversa num relacionamento que pode ser difícil, é interessante ter um mediador, para você poder entender as coisas que você está sentindo, porque a abertura desse mês acontece com a Lua em oposição exata a Netuno. E isso pode fazer com que as emoções, de uma forma bem generalizada, acabem encontrando um caminho meio atrapalhado, meio sem orientação correta, meio sem enxergar a verdade. Essa oposição que acontece ali entre Lua em Virgem e o Netuno em Peixes acentua ainda toda a energia que a gente tem naturalmente do mundo material com o mundo espiritual, nesse conflito, nessa dificuldade que existe dessa comunicação entre um e outro. Então, vai trazer essa sensação complexa de eu estou sentindo alguma coisa, mas eu estou identificando no mundo material outra. Como que eu faço para conseguir conciliar essas coisas? E falar, se expressar de uma forma artística, terapêutica, espiritual, ou pelo menos buscar esse caminho junto com alguém que possa te orientar no meio dessa névoa esquisita que pode aparecer ao longo do mês é super importante, porque pode sim te levar para um caminho mais saudável. E para fechar a nossa história aqui, o Plutão está fazendo oposição com o Sol
É uma oposição que tem uma energia um pouco mais fraquinha do que teve uns dias atrás, mas ele ainda favorece a necessidade de transformação que pode vir através de algumas perdas, algumas dores, algumas situações traumáticas. É um pouco de exagero, mas a revisão de situações que podem ter sido difíceis para você em algum momento na vida. E isso eu estou falando especificamente para quem tem Sol em Leão, Sol em Câncer nos últimos 2 graus e Leão, Sol em Leão nos primeiros 5. Podem ter algum tipo de situação que se acentue durante esse período aqui, tá? Então é isso, Sol em Leão em 2023. Até o próximo vídeo. Beijo.